Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei foi assinada pelo presidente Fernando Collor em 13 de julho de 1990. Veio substituir o antigo Código de Menores e cai em diversos concursos. Nós vamos começar com uma pergunta que já caiu em concurso. Vejamos. O ECA considera como criança a pessoa de 0 a 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade completos. Por essa razão, o ECA não pode ser aplicado às pessoas maiores de 18 anos. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. E por quê? Entrando na lei. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Até aí a gente já sabe. O que a gente não sabia é o artigo 2º. Considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. 11 anos, 364 dias. Não completou 12 anos, então você é criança para essa lei. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então nós temos o adolescente. Agora vamos para o parágrafo único, a nossa resposta. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Olha que interessante, nos casos expressos em lei. Voltando à questão, o ECA considera como criança a pessoa de 0 a 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Por essa razão, o ECA não pode ser aplicado às pessoas maiores de 18. Nós acabamos de ver que pode sim, em casos especiais. Só um exemplo para a gente não fugir muito do assunto. Imagine um menor, 17 anos de idade, condenado no latrocínio. Pena máxima, 3 anos. Ele vai cumprir 17, 18, 19. Opa, passou dos 18 anos. Então, dos 18 e 19, ele estará cumprindo aquela pena de menor, mas não será disciplinado pelo Código Penal, porque ele é menor. Então, nos casos expressos em lei, vai se aplicar excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Guarde isso, porque já caiu em prova mais de uma vez. Eu vi diversas questões. Eu coloquei essa questão porque era pequena e sintetiza. Continuando, antes de entrar no artigo 3º, nós tivemos uma atualização. Olha, em 16 de março de 2015, foi editado aqui novo CPC, Código de Processo Civil. Ele entra em vigência a partir de 16 de março de 2016. No artigo 1048, diz o seguinte, deste CPC: terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos. O que interessa para a gente é o inciso 2º, regulados pela Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o novo CPP trouxe prioridade, ou seja, os casos que envolvam menores terão prioridade em tramitação do Código de Processo Civil. Portanto, eles têm prioridade na tramitação. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Todos os direitos fundamentais, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, sem prejuízo de tudo aquilo que trata essa lei, da proteção integral, já que o ECA visa a proteção integral. Nós vimos aqui no primeiro artigo, eu quero chamar a atenção para você porque isso é importante, isso já caiu em prova diversas vezes. Olha, essa lei dispõe sobre a proteção integral, isso aqui você deve destacar e guardar se você for fazer uma prova. Que cai o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção integral vai proteger a criança em toda situação como ser humano. Proteção integral. Voltando ao nosso tópico, o artigo 3º, nós temos aqui, além da proteção integral, também ela goza dos direitos fundamentais, aqueles previstos na Constituição, entre outros. E outro detalhe importante,
não só vai ser assegurado aquilo que estiver na lei, mas também por outros meios. A sociedade pode por outros meios. O juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública podem, por outros meios, proporcionar, então, o quê? As oportunidades e facilidades. O juiz pode, muitas vezes, tirar a guarda de uma criança de uma mãe para proporcionar oportunidades, facilidades e facultar o desenvolvimento físico, mental, moral e até mesmo espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Portanto, você e eu somos corresponsáveis para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Por quê? É dever da família, comunidade e da sociedade. Engloba todos e do poder público em geral, também em geral do poder público. Assegurar com absoluta prioridade. Educação, saúde e alimentação é prioridade. Não só tratamento do Código de Processo Civil, como a gente já viu. A criança, ela tem, assim como o idoso também, o Estatuto do Idoso traz a mesma redação. Eles têm prioridades no que tange direito à vida, saúde, alimentação, educação e esporte, ou seja, os direitos sociais, os direitos fundamentais. Eles têm prioridade. E convivência familiar e comunitária. Continuando, pessoal, uma questão que caiu em prova. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, concede à criança e ao adolescente prioridade na efetivação dos direitos. A garantia de prioridade compreende as ações descritas a seguir, exceto, olha, questão de 2013. Por favor, dê uma lida aí, tenta resolver. Pausou o vídeo? Respondeu? O gabarito é a letra D. Prevalência no respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por que essa exceção? Porque o parágrafo único do artigo 4º, que nós já lemos, diz o seguinte: a garantia de prioridade, eu falei no artigo 4º que a criança tem prioridade, a criança e adolescente. Essa garantia compreende, a linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, proteção pelas autoridades ou pela sociedade e socorro em se tratando de situações de saúde, por exemplo, é prioridade, passa na frente. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, não somente nos serviços de saúde, elas têm preferência nos serviços públicos ou de relevância pública em geral. A letra C é interessante. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Há 3 necessidades para serem votadas ali no orçamento. Uma delas tem a criança, tem a proteção da criança. Portanto, ela tem preferência nessa formulação e na execução das políticas sociais públicas. Há uma necessidade de construção de uma creche, há uma necessidade de construir uma rodovia ou outra obra. A prioridade na formulação e execução das políticas públicas se encontra aqui protegida também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. A linha D é uma continuação da linha C. A linha C fala da preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas. A letra D fala da destinação privilegiada de recursos públicos. Os recursos privilégios serão encaminhados para que os órgãos públicos possam desenvolver nessas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude, possam desenvolver aqui obras, possam desenvolver o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, como, por exemplo, já na infância, bem ali no início da vida, questões como vacinação, questões como educação infantil, etc. É interessante aqui, pessoal, você ler várias vezes, porque se você procurar na internet, você vai encontrar dezenas de questões com esse assunto aqui. E eles colocam um que parece bem parecido, como a gente já viu aqui.
Então nós vimos toda a letra A, B, C e E, elas estão ali nessas garantias de prioridade, compreendem essas ações. Agora nós temos a letra D, olha, prevalência do respeito à sua condição peculiar em pessoa em desenvolvimento. Isso aqui, pessoal, não é uma prioridade, não é uma garantia, isso é outra coisa. O artigo 69 dessa mesma lei, ele diz o seguinte, olha, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos. Inciso 1, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, esse princípio de respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento está relacionado à profissionalização, ao jovem aprendiz, e não a essa garantia de prioridade no atendimento, essa garantia de prioridade nas políticas públicas. É diferente, portanto, não está aqui. Ela se encontra lá no jovem aprendiz, na sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Não lhe será aplicado, portanto, um trabalho exaustivo que vai massacrar esse jovem. Não, vai ser um trabalho que vai fazer com que ele aprenda. Ele será um jovem aprendiz. Então é isso. Portanto, a questão aqui, a letra D está errada. Continuando, pessoal, nós vimos o parágrafo único do artigo 4º. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Negligência é um não fazer, um abandono do Estado. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, os atos comissivos ou o ato omissivo aos seus direitos fundamentais. Nesse ponto, nós vemos que é muito lindo a teoria, mas na prática não funciona. Negligência, abandono, nenhuma criança, em qualquer forma, será objeto de qualquer forma de negligência. Negligência, abandono, não fazer. O que nós temos mais visto hoje é negligência dos pais, primeiramente. Eu dei aula 7 meses para adolescentes, 12 anos, se Deus quiser, para nunca mais. Porque é difícil, há um abandono dos pais, jogam-se para o professor se vira, não fazer. Nenhuma criança será objeto de negligência, também de discriminação, seja bullying, seja de outra forma. Exploração, o jovem, a criança, o adolescente pode trabalhar? Sim, a partir dos 14 anos como jovem aprendiz. Exploração não, seja era no trabalho, seja exploração sexual ou qualquer outro tipo de outra forma de exploração. Violência, também da mesma forma, crueldade, opressão, punido na forma da lei, seja por ação ou seja omissão. Essa omissão aqui entra no caso de negligência, ou não fazer, por parte tanto daqueles que são responsáveis pela criança, o Estado também deveria ser punido neste não fazer. Artigo 6º. Aqui nós vamos entrar na parte final do artigo 6º, aquilo que a gente viu ali na questão anterior. Não só o artigo 69, mas também o artigo 6º fala isso. Olha, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, na interpretação da lei, nós temos isso também, mas não entra. De toda forma, a garantia de prioridade compreende somente essas 4 aqui, você tem que memorizar. Então, a condição peculiar de criança e adolescente também aparece aqui, onde? Na interpretação dessa lei. Você tem que entender que estamos tratando não de adultos, mas de crianças e adolescentes em condição peculiar de desenvolvimento. O que deve ser levado quando a gente for interpretar cada artigo dessa lei? Os fins sociais, àquela que se dirige. Qual é o fim social? Proteção da criança, proteção integral de criança e do adolescente. As exigências do bem comum. O que vem a ser exigência de bem comum? É, na realidade, um bem supremo, um bem geral, um bem de todos, é o interesse público. Resumindo, é o interesse público. Na interpretação, nós não vamos interpretar essa lei visando um ponto específico, mas sim o interesse público, ok? É diferente do interesse da parte. Não, vamos olhar o interesse do Estado, ou o interesse da criança, ou somente o interesse dos pais. Ou não, se for olhar o interesse da criança, muitas vezes essa lei deveria ser diferente. Muitas vezes a criança não está interessada nessa proteção. Então, qual é o bem? O bem comum, o bem da
coletividade, o interesse público, melhor dizendo. Também, olha, os direitos e deveres individuais e coletivos e, como eu já falei, a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Artigo 7, agora, do direito à vida e à saúde. Nós entramos aqui em direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm o direito à proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Vamos resumir numa frase esse artigo 7º? A criança tem o direito de nascer saudável. Nascer, a partir do momento que ela nasceu saudável, ela nasceu com que? Vida e saúde. É isso que está previsto aqui no artigo 7º. As políticas públicas devem propiciar o nascimento com vida e saúde à criança e à adolescente. E também que ela possa se desenvolver em harmonia e saúde, em condições dignas de existência. Por isso, criar o PSF, o Programa de Saúde da Família, ele tem uma das suas prioridades é justamente acompanhar a gestante e a parturiente para que ela tenha um acompanhamento e possa proporcionar esse nascimento em condições dignas de existência. Se não há condição, vai comunicar ao serviço social, o serviço social vai auxiliar para que essas condições existam. Artigo 8º. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. Não somente a criança após o nascimento, mas a criança já está protegida desde a gestação, porque a gestante ela será protegida também. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, SUS, o atendimento pré e perinatal. Pré-natal é aquele período que antecede a gravidez, e o perinatal, em torno do nascimento. Todo o período que decorre em torno ali do nascimento, as 22 semanas até o período ali após o nascimento. Então, pré-natal e perinatal. Grave as duas palavras que podem cair na prova. O SUS deve garantir à gestante essa proteção, essa assistência. Parágrafo 1º. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios da regionalização e hierarquização do sistema. Isso aqui são princípios do SUS, pessoal. Quem estuda lá a legislação que criou o Sistema Único de Saúde vai perceber que há lá, entre seus princípios, a regionalização e a hierarquização. Existe também a descentralização. Deve descentralizar para que o atendimento vá ao mais próximo daqueles que necessitam do atendimento. Regionalização, será regionalizado, será hierarquizado. Ou seja, primeiro atendimento, há o atendimento ali no médico, programa de saúde da família ou no pronto atendimento, um médico clínico geral. Havendo a necessidade, vai encaminhar para um especialista. E a hierarquização no atendimento faz parte da hierarquização do sistema. Portanto, hierarquização e regionalização estão lado a lado. A gestante vai ali no pronto atendimento do município, seja ele qual for, atendimento primário ali. Não há, ela precisa de um especialista que fica por exemplo, num consórcio intermunicipal, então ela será encaminhada. Não tendo condição, vai para o médico da capital. Então, a regionalização e hierarquização do sistema. Ela tem direito, a gestante tem direito a este atendimento em todos os níveis que for necessário, de acordo com critérios médicos. O médico do Programa de Saúde da Família disse que não há problema na gestação. Ele mesmo vai acompanhar toda a fase do perinatal. Parágrafo 2º. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que acompanhou na fase do pré-natal. Eu disse preferencialmente, porque esse médico tira férias, esse médico fica doente, esse médico é transferido. De preferência, ela será atendida pelo médico que acompanhou. Este, sim, será o médico que vai acompanhá-la. Cuidado com os termos. Parturiente é aquela que está em trabalho de parto ou acabou de dar à luz. Ela será atendida preferencialmente pelo médico que acompanhou na fase pré-natal. Parágrafo 3º. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem.
Faz parte aqui dos direitos alimentícios, direitos gravídicos, portanto, a gestante, aquela que vai dar à luz, ou aquela que está amamentando, ela não tem condição de se alimentar, ela é sozinha, ela não tem quem, ela é uma pessoa que não tem família, não tem quem o alimente, o poder público vai ter que propiciar, é dever do poder público propiciar alimentar a gestante e a nutriz se houver necessidade. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante, à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerpério. Portanto, a mãe, no estado puerperal, que vai desde a expulsão da placenta até o retorno das condições normais. Neste período, a assistência psicológica, o Estado, o poder público tem que prover para amenizar essas consequências do estado puerperal. Sabemos que neste período algumas mães, algumas mulheres têm depressão e outros transtornos. É necessário, portanto, assistência psicológica, algumas vezes, se necessário, o poder público tem que proporcionar. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º desse artigo deverá ser também prestada a gestante ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, portanto, não somente aquela que está no estado puerperal, da expulsão da placenta até o retorno das atividades normais, até o retorno das condições normais. Não somente elas, mas também aquelas que estão gestantes e já estão pensando em entregar seus filhos. Portanto, assistência psicológica. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive auxílios de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Nós sabemos, pessoal, que o poder público já tem feito isso. Quando se trata de mulheres presas, existem em algumas localidades maternidades em que a mãe fica com a criança até os 6 meses. Ela fica com a criança ali. Em outras unidades prisionais existem creches do lado, em que as crianças ficam ali em contato parcial com as mães até os 7 anos de idade, quando a criança não tem com quem ficar. Só que vejamos, olha, o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno. Portanto, a mãe, ela trabalha numa entidade privada, ela retorna ao trabalho, ela tem o direito de amamentar a sua criança. A criança será levada lá e ela vai parar de trabalhar para amamentar. Isso é garantido, o poder público e as instituições e os empregadores. Se você sofre com essa negligência do empregador, você pode ter o poder público e conseguir esse direito. Nas unidades prisionais em que não existe creche, nem há condições da mãe ficar com a criança, um familiar leva, ou aquele sistema de adoção, aquele local onde está a criança, os responsáveis levam até a unidade prisional para que a mãe amamente a criança, ok? Prosseguindo, artigo 10º. Os hospitais e os demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestante, públicos e particulares, serão obrigados aqui os estabelecimentos de saúde em geral. 5 itens importantes que já caíram em prova. Item 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Pessoal, não pode o hospital, querendo economizar espaço, jogar documentos fora, não. Registro das atividades desenvolvidas, seja pré-natal, perinatal, seja parto, seja qualquer outra, deve guardar aqueles dados, inclusive quanto ao nascimento. 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Vai pegar ali a planta dos pés, fazer aquela impressão digital ali. Na mãe também pegar a impressão digital para aqueles dados sejam guardados, para que não haja desvio, para que futuramente, quando alguém for questionar uma paternidade, um erro hospitalar ou qualquer outro fato, aquele registro esteja ali. E hoje vai salvar tudo normatizado, computadores, sistema digital.
3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Esse item 3 aqui, ele serve tanto para o Estado, que vai fazer uma estatística, quanto aos pais. Exames visando o diagnóstico daquela criança, se há alguma anomalia terapêutica de anormalidades no metabolismo, bem como prestar orientações aos pais. Essa criança nasceu com uma deformação, ela nasceu com uma anomalia, vai orientar os pais qual o procedimento que deve ser tomado. 4. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, que ele acabou de nascer. Declaração de nascimento, onde você fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e desenvolvimento do neonato. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Portanto, o poder público deve, através do sistema de saúde, proporcionar todos esses itens. Isso já caiu em prova? Já. Caiu diversas vezes em provas. E uma dessas vezes foi essa questão aqui de 2012. No concernente às obrigações dos hospitais a respeito da criança e do adolescente, normatizadas pelo ECA, não se inclui. Qual a resposta correta? Você pode pausar o vídeo e responder. Agora ficou fácil. O gabarito é a letra C. Manter quartos especiais para abrigar a mãe, o recém-nascido e seus familiares? Não. Todas as outras nós já vimos. A letra A. Manter registro das atividades desenvolvidas através dos prontuários individuais por 18 anos. Proceder a exames visando diagnóstico terapêutica de anormalidades do metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais. D. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Qualquer alteração tem que ser comunicada ali. E a letra E. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe. Manter alojamento conjunto. Quartos especiais, não. E seus familiares, não tem isso. Não tem isso no ECA, pessoal. Atenção! Não confunda, isso aqui pode parecer pegadinha, não confunda declaração de nascimento com certidão de nascimento. A declaração de nascimento é retirada no hospital com as intercorrências do parto e do desenvolvimento. A certidão de nascimento não. A certidão é retirada ali no cartório civil e não vai ter essas intercorrências, ok? Então, tranquilo, podemos prosseguir, portanto. Esse artigo 11, parágrafo 1º e 2º, é bem tranquilo. O artigo 11 fala: é assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde. Pessoal, quando a gente estuda a Constituição, a gente vê que saúde é integral e direito de todos, é dever do Estado e direito de todos, desde o mais rico ao mais pobre. Todos têm o direito de utilizar do SUS, também a criança, então fica fácil. Garantido acesso universal, desde o pronto atendimento até o nível mais especializado. Igualitárias ações e serviços para proteção e recuperação da saúde, seja preventivamente, seja na recuperação. Parágrafo 1º. A criança e adolescente portadores de deficiência, hoje o termo é pessoas com deficiência, receberão atendimento especializado. Isso é direito de qualquer um, isso também ninguém erra na prova. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, vejamos isso aqui, medicamentos, próteses, muitas vezes são caríssimas, e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. Habilitação e reabilitação são fornecidos ali pelo sistema de saúde através da assistência social. O poder público deve fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Tranquilo, isso aqui ninguém erra na prova. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar as condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. No sistema privado, isso aqui é tranquilo. Isso aqui qualquer adulto consegue acompanhamento.
Também nos planos de saúde, muitas vezes os adultos conseguem. No SUS não, muitas vezes o adulto não consegue ter acompanhamento. Agora a criança não. Mesmo no SUS, os estabelecimentos de atendimento deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um pai ou responsável. No caso de internação de criança ou adolescente. Artigo 13. Esse cuidado, pessoal. O artigo 13 foi modificado. O termo é agora os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico. Antigamente, se você pegar a lei lá na internet, você vai ver que o termo era nos casos de maus tratos. Muitas vezes, pessoal, aquele que assistiu, o vizinho viu o pai dando um tapa na criança. Ele tem condição de julgar se aquilo é maus trato? Muitas vezes não. Muito aquilo ali foi uma palmada pedagógica, porque a criança já ia pular de uma laje, ia pular do 5º andar. Sabe? Então o pai quis educar e foi uma palmada de leve para educar. Não foi maus tratos. Então, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências outras providências legais, por exemplo, a prisão do agressor. Então, quando houver suspeita ou confirmação, há uma suspeita de maus tratos, além de ligar para a polícia, vai comunicar o quê? Ao Conselho Tutelar. Obrigatoriamente serão comunicados ao Conselho Tutelar, que vai trabalhar naquela proteção. Eles têm essa função, nós vamos estudar e também serão comunicados a eles. Cuidado com prova. Hoje os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e maus tratos. Comunica-se à autoridade policial, também ao Conselho Tutelar. A autoridade vai julgar, junto ao juízo, se aquilo foi maus tratos, se aquilo foi castigo ou não. É lógico que o direito de paternidade também vai ser questionado ali como defesa nestes casos. É lógico que não pode haver o maus trato. Esse assunto é muito polêmico, eu não vou nem adentrar neste assunto, mas para nossa prova, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, até o castigo físico, ele está aqui, deve ser comunicado obrigatoriamente ao Conselho Tutelar. Tranquilo? O parágrafo único diz o seguinte: as gestantes ou mães que manifestem interesse em integrar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. As mães se manifestam, têm desejo de entregar seus filhos à adoção, por não querem mais tomar conta ou se alegam não ter condições, serão encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. O juiz vai julgar aquela causa. O juiz da Infância e Juventude vai analisar aquela situação e tomar as providências cabíveis. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que originariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Muito tranquilo, não cai em prova, se cair também ninguém erra. O Sistema Único ele tem o dever de promover tudo isso. A saúde é integral. Se você entender que a saúde é integral, ela é universal, você não erra questões como essa. Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Há um surto de determinada doença, foi recomendado, é obrigatória a vacinação. O pai tem que levar, o responsável tem que levar a criança para vacinar. Terminamos aqui essa primeira parte. No próximo vídeo a gente vai falar do direito, liberdade e o respeito e a dignidade a partir do artigo 15 desta lei. Até o próximo vídeo.